O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, me destes de comer. Eu estava com sede, e me destes de beber. Eu era estrangeiro, e me recebestes em casa. Eu estava nu, e me vestistes. Eu estava doente, e cuidastes de mim. Eu estava preso, e fostes me visitar. Então os justos perguntarão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que nós te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, ou sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e nós fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos. E eles também responderão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, com sede, como estrangeiro, nu, doente ou preso, e nós não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Sentem-se, por favor. Queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo, queridas crianças presentes na nossa igreja também, Palavra de Deus sempre inspiradora e orientadora para a nossa vida. Quando nós vamos nos encaminhando para o final do ano, a Sagrada Liturgia vai despertando em nós algumas reflexões. Reflexão do fim do ano é para nós pensarmos na nossa vida, como é que nós vivemos, e pensar também na nossa morte. Se eu morresse hoje, eu estaria preparado para estar diante de Deus? Mais ainda, se o mundo acabasse hoje, eu estaria preparado para prestar contas daquilo que eu fiz nesse mundo?
Essa é a reflexão que nós vamos nos aprofundar nela a partir de agora. Então vejam, leitura de hoje, primeira leitura do profeta Ezequiel. O profeta anuncia: Deus criou o mundo e nos colocou para cuidar dele, mas as coisas não deram certo. Então Deus diz: eu mesmo vou cuidar. Eu vou cuidar das ovelhas. Eu vou cuidar da ovelha doente, da ovelha que está com a perninha quebrada. Eu vou cuidar da ovelha gordinha. Eu vou cuidar daquela que se perdeu. Eu vou cuidar daquela que está desgarrada. Eu mesmo, o próprio Deus, farei isso. E o reino de Deus se estenderá e Cristo virá. Nós experimentamos o reino de Deus entre nós. Ele não está num lugar ou noutro, numa pessoa ou noutra, ele está entre nós. Agora vejam que a leitura de hoje de São Mateus é uma leitura que pode ser, por um lado, muito confortante, mas por outro, muito assustadora. Algumas igrejas, em especial igrejas da Europa, quem já esteve por lá, ou em alguma outra igreja no Brasil, mais difícil, mas tem, percebe que nas catedrais, em algumas catedrais, existe como que quase que a abertura de um túnel, né? E em cima tem um arco-íris, e lá nesse arco-íris são colocadas as imagens dos santos, dos patriarcas, dos bem-aventurados. E a figura central é uma imagem de Cristo. Um Cristo que, vestido como um rei, com a coroa na cabeça, ele segura numa das mãos um lírio, segura na outra mão uma espada. E a mensagem para quem entra na igreja, como prefiguração da entrada no céu, é para que não se entre de qualquer jeito. Entrando nessa igreja, você se depara com o Cristo, juiz, misericordioso para aqueles que precisam e merecem a misericórdia, mas justo com a espada para aqueles que merecem o castigo. Essa imagem, meus irmãos, pode nos falar muito ao coração. Nós encontramos misericórdia no mundo. Nós encontramos justiça no mundo, mas também injustiça. E não precisamos ir nem muito longe. Podemos olhar à nossa volta, mas mais ainda, olharmos para nós mesmos. Como é que nós vivemos uma coisa ou outra e de vez em quando uma sobressai sobre a outra. Uma fica mais forte do que a outra. A imagem do evangelho de hoje é essa. Jesus, justo juiz, que mede a cada um segundo sua justiça, porque se existe um lugar onde existe igualdade, é somente diante de Deus. Diante de Deus tem igualdade, porque Ele mede corretamente. Às vezes a gente fala, não é? A pessoa foi injusta, ela usou 2 pesos e 2 medidas. Não falamos isso? Só que usar 2 pesos e 2 medidas está certo. O que está errado é usar 1 peso e 2 medidas. Para você, 1 quilo é isso. Para você, 1 quilo é diferente. Não. 1 peso, 2 medidas está correto. Deus usa a medida certa para cada um, porque nós somos diferentes. Nós tivemos oportunidades diferentes, vivemos de maneira diferente. Veja só como é que Deus vai usar comigo, Padre, a mesma medida que Ele vai usar com vocês, ou ao menos com alguns de vocês. Eu cresci no seminário, tive todas as oportunidades, fiz 4 faculdades, o tanto de coisas que eu pude viver, porque me foi proporcionado isso. Como é que vai medir comigo que sei tanta coisa, não faço, né? Danado que eu sou, não faço, mas eu sei. Com aquela pessoa simplesinha que não teve oportunidade, ou teve pouca, ou não teve chance. Algumas pessoas para quem as coisas deram muito certo, para outras que tentaram e se esforçaram e as coisas deram errado, ou não deram tão certo. A medida é diferente.
Mas quem sabe essa medida? Só Deus nosso Senhor. Então, hoje, o Evangelho mostra isso. Jesus separa ovelhas de cabritos, põe lá separadinho e mostra esta mensagem. Benditos, vocês agiram com bondade com as pessoas, recebam a glória de Deus. Malditos, você já imaginou? Lá no céu, justo juiz, justo, não tem como mentir, transparente diante de Deus, ele sabe tudo. Ele falar para mim, maldito, olha quantas chances você teve, quantas oportunidades você desperdiçou, porque você é um danado, um preguiçoso. Tristeza demais, tristeza demais. Vai para longe de Deus. O pior castigo que nós podemos receber, a gente usa a imagem do inferno, né? A imagem do inferno com fogo, labaredas, aquelas coisas horrorosas, mas tem alguma coisa pior. O pior castigo que alguém pode receber é passar a eternidade sem ver a Deus. Nós vivemos aqui querendo um dia estar lá diante dele. Jesus, eu esperei te ver a minha vida inteira. Vida inteira. Você já imaginou o que é viver sem enxergar o rosto de Deus na eternidade? É o pior castigo de todos. Então, o Evangelho está dizendo isso hoje. Olha para a tua vida, pensa como é que você está vivendo e olha as chances que estão passando. E a hora de estar diante do juiz, ela se aproxima para todos nós. Quem cuida desse mundo, próprio Deus, com nosso auxílio, com nossas mãos, e um dia diante dele nós veremos todas as coisas. A luz de Deus vai iluminar o coração e vai iluminar aqui algumas coisas que deram muito certo. Deus falou no meu coração, eu me transformei, algumas coisas eu mudei, mas a luz de Deus também vai vir naquela parte de mim que ainda está na escuridão. O que é celebrar Cristo, Rei do Universo? É olhar para o mundo e perceber, Deus reina nesse mundo. Mas ainda é eu me perguntar, a pergunta se Ele reina nesse mundo é importante, mas não é fundamental. Importante é e fundamental, Ele reina em mim. Em mim é o Cristo que reina? Ou em mim reinam as paixões desordenadas? Ou em mim reinam os vícios? Ou em mim reina injustiça, maldade, falta de respeito, falta de educação? O que é que reina em mim? Porque é certo, meus irmãos, alguém manda em mim e não sou eu. Alguém me controla e não sou eu. Eu percebo, às vezes eu me proponho a fazer uma coisa certa, daqui a pouco estou fazendo errado. Eu me proponho, uma semana, fazer alguma coisa, quando eu vejo 2, 3 dias depois a preguiça tomou conta, eu não fiz. Eu tenho que estudar, eu tenho prova, eu tenho um concurso, eu tenho alguma coisa, tenho a semana para fazer isso, ou sei lá quantos dias, e eu não faço, por quê? Vou fazer em cima da hora. A não ser que você seja um gênio, e certamente alguns de vocês são, a vida comum não é assim. A vida comum é de muito esforço, e luta, e trabalho, e mesmo assim às vezes as coisas dão errado, e a gente tenta de novo e se esforça de novo. Veja só que maravilha de evangelho. Para tocar o coração e dizer, quero ser o merecedor da misericórdia de Deus. Aquele lírio que eu falei, misericórdia, quero misericórdia para comigo. Porque nossa caminhada aqui nos leva para diante de Deus. Lá diante de Deus não tem como se arrepender mais. Lá diante de Deus, meu irmão, o que você fez está feito. Então, vamos usar as oportunidades que temos aqui para nós nos aproximarmos do Rei do Universo, do justo juiz, com obras de misericórdia e bondade.
quando puder fazer alguma coisa, tentar com todas as forças fazer o bem. Durante a semana, não vou me estender muito, a missa é um pouquinho mais longa hoje, mas durante a semana, a liturgia foi a do livro dos Macabeus. Livro dos Macabeus. História bonita de sacrifício de uma família que não queria se desviar. O rei queria implantar o paganismo, né? Todos os deuses são verdadeiros. Pode adorar o Deus que você quiser e ninguém pode falar que está errado. Inclusive, façam sacrifícios para Zeus. E uma família, né, um grupo diz, não faremos. Nunca vamos abandonar a nossa religião. Religião de nossos pais, religião verdadeira. Então o rei manda levá-los lá no altar, para eles fazerem o sacrifício para o Deus lá, Zeus, da Grécia. E aí eles dizem, não faremos. Então, faça o sacrifício, louve esse Deus aí que o rei está mandando, você vai receber riqueza, propriedades, casa, um monte de coisa boa. E a família diz, nunca faremos isso. Se tiver que perder o pouco que temos, perderemos. Mas nunca deixaremos nossa religião, os judeus daquele tempo disseram. E eles então são trazidos diante do altar, põe a mãe deles lá e diz, mãe, convence os 7 meninos, os sete homens, filhos, a negarem a fé. E tudo vai dar certo depois. Nem que você finja, faz o sacrifício aí, mas no coração, você não mudou o coração, você só faz o que o rei está mandando. Eles disseram, nunca faremos isso. Não vamos dar mau exemplo. Não vamos. Então, eles são mortos, um por um, na frente da mãe, e depois morre a mãe. E a mãe, quando eles estão morrendo, a mãe diz, filho, fica firme, não se desvie, não negue, dá a tua vida pela fé. Olha o exemplo maravilhoso que nós temos, e olha as chances em que nós podemos dar um testemunho também. Às vezes a gente participa de algumas conversas assim sobre igreja, sobre o Papa, sobre pessoa que a gente ama, que não são boas. A gente dá risada de coisas muito santas, coisas santas, da lei de Deus. Meu irmão, não é para nós isso, de jeito nenhum. Não dê mau exemplo, não negue diante dos outros aquilo que é tão verdadeiro para você. Comungue santamente, receba a Eucaristia, deixa a Eucaristia te transformar. Olha para a tua vida, olha como Jesus já falou no seu coração, e alguns acontecimentos tão bonitos e claros, Ele falou com você. Não esquece disso. Tribulações vêm. Permanece firme todos os momentos. Ele te abençoe durante essa semana, que a conclusão do nosso ano litúrgico e preparação para o Natal seja interior. Vai lá na sua casa, se você vai colocar um enfeitinho na porta, ótimo, coloque o enfeitinho na porta. Você não vai pôr nada, está tudo bem. Vai fazer uma grande árvore, enfeitar com um monte de coisas, bonito. Faça o que você puder. Mas aqui dentro, faça mais bonito ainda do que qualquer coisa que estiver do lado de fora. Que Deus te abençoe, sua semana seja vitoriosa com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Breve instante. Nós vamos fazer a nossa profissão de fé. Quem está com o data show tem o credo escrito lá? Não tem, né? Tá bom. Mas antes de fazer a oração, então também quero lembrar e falar com muito carinho e muita caridade.
Meus irmãos, de vez em quando, particularmente, eu noto que algumas pessoas não rezam, não rezam assim, não falam, né? Profissão de fé, partes da missa, a gente tem que falar, não é ficar com a boquinha fechada. Como é que você aprende? Aprende falando. Você aprende a rezar rezando. Então, vamos rezar bonito, dizendo a nossa fé. A oração do Crê em Deus Pai, se a gente não falar, a gente não aprende. Ela é grande, né? Longa. A gente vai aprendendo e as crianças vão aprendendo com a gente.